E hoje estamos aqui nesta a falarmos um bocadinho sobre um projeto que temos em comum com 4 organizações, 2 delas portuguesas e 2 delas da Galiza. As portuguesas é a Inovaterra, que eu represento, e a outra é a AJAP, que penso que não necessita de apresentações. Do lado galego, temos a Associação do Grupo de Desenvolvimento Rural Lime Arnoia, o GDR10, que fica em Alhariz, e temos também a Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Meio Rural da Reserva na Biosfera da área de Alhariz. Pronto. Estas são as 4 entidades que estão neste projeto, que se chama Equal Rural, e que é um projeto que pretende, sobretudo, discutir e pensar a igualdade de género no setor agrário. Eu sei que algumas pessoas devem ter o som ligado. E pronto. Continuando então com a apresentação, o Equal Rural é um projeto, como disse, de igualdade de género no setor agroalimentar, e é um projeto que parte de um princípio básico secular que existe principalmente na nossa região, que estamos sediados em Tarouca, Distrito de Viseu, e que é comum a outros concelhos do interior, e foi aí que tudo aconteceu, que tudo começou, a ideia, o projeto, tudo, que foi, desde sempre, as mulheres sempre ganharam menos na agricultura, no dia, na jornada, naquilo que que é uma prática ainda muito recorrente na agricultura em Portugal, que é contratar trabalhadores rurais ao dia, e as mulheres sempre receberam menos do que os homens, fazendo trabalhos iguais. E foi a partir desse princípio que nos parece injusto e que promove uma desigualdade, que apareceu e foi desenhado este projeto. Connosco hoje, neste workshop, vamos ter o engenheiro Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, e que vai moderar esta conversa, este debate, esta troca de ideias, que vai ser muito engraçado, porque nós já começamos de manhã os dois, e agora vamos ter uma convidada, que é a doutora Isabel Martins, que vai falar um bocadinho, vai estar aqui um bocadinho no alinhamento das perguntas do engenheiro Firmino, que vão ser certamente muito interessantes, que eu já ouvi que ele está com um sentimento de provocatório, e isso alegra bastante, porque nós queremos que o debate também seja interessante e seja agradável, no fundo. A doutora Isabel Martins é jornalista, mãe, apaixonada pela agricultura, como todos nós, penso que é um ponto em comum, e diretora da publicação de referência em agronegócios, Vida Rural. Já conta com 25 anos de experiência em jornalismo agrícola e adora contar histórias de agricultores. É presença assídua como oradora e moderadora em vários congressos e seminários, autora do livro Agricultores que Marcam e do podcast Agricultar, e apresentadora do programa Do Prado ao Prato. Cara doutora Isabel Martins, se por acaso eu disse alguma coisa errada, olhe, depois a seguir corrijam, por favor, porque tenho esta nota aqui uma mini nota da sua biografia, e que muito agradeço, e em nome destes 4 parceiros
agradeço a sua presença e o facto de disponibilizar para estar connosco hoje, porque para nós é um grande prazer e um grande sentido. Acho que é um grande contributo que dá ao nosso projeto e que nós, neste momento, aproveitamos só para informar que estamos a gravar esta conversa que se vai seguir para um dia, se nos precisarmos de rever algumas notas que ficaram para trás, aproveitamos para rever a conversa. Eu passava a palavra ao moderador, ao engenheiro Firmino, que força, a sala é toda sua e quero agradecer a todos, à JAP, à doutora Isabel Martins, aos outros parceiros e a todos aqueles que estão hoje nesta sala, o facto de estarem presentes e de contribuírem para que esta conversa aconteça. Muito obrigado. Muito bem, muito boa tarde, Bruno, obrigado por este convívio, por este debate, por esta preocupação que as organizações obviamente têm. Eu acho que já não estamos bem no tempo em que se lute por causas da mulher e do posicionamento das mulheres. Eu acho que elas, ao longo dos últimos tempos, têm conquistado, e de que maneira, o seu lugar em todas as atividades, em todas as instâncias, digamos assim, e com mérito, obviamente. Portanto, eu acho que pode-se colocar aqui ou colar alguma destas nuances, mas eu acho que nós, no nosso país, há sempre estas pedúnculas até do montante salarial, a jorna também é uma coisa delicada, porque, pronto, geralmente costuma-se dizer que é ao negro, depois há uma falta de umas faturas e dos comprovativos, portanto há muitas particularidades nos territórios rurais, em agriculturas não tão intensivas. Mas pronto, eu não quero dissertar sobre o tema, quem vai dissertar é a nossa convidada, é uma convidada especial, já conheço há muitos anos a doutora Isabel Martins, e reconheço-lhe e agradeço em nome da AJAP e desta organização e de muitas outras que têm o mesmo sentimento, o trabalho, o empenho e o esforço que têm dado ao setor, nomeadamente através da grande publicação que ela gera, administra e vai fazendo, para além de todas as outras atividades em paralelo que exerce neste setor. Eu começo a perguntar uma coisa muito simples. Aconselhava um filho seu, uma filha sua a ser jovem agricultor? Olá, boa tarde, Firmino, boa tarde a toda a audiência. Começar por agradecer o convite, dizer que este é um tema quente. Ouvi dizer que tem perguntas muito provocatórias. Claro que não, é o Bruno que está a ter. E eu, se calhar, também vou ter aqui algumas respostas provocatórias. Se aconselhava um filho meu a ser jovem agricultor, ia depender muito do projeto que ele tivesse para gerir na agricultura. Ia depender muito da cultura que quisesse trabalhar, da região onde estivesse instalado, dos meios que estivesse ao dispor, do modo de produção que escolhesse. Portanto, há aqui tantas variáveis que só o ser jovem agricultor por si não me faria dizer vai em frente. Acho que um bom projeto far-me dizer vai em frente. Como só tenho uma filha, que por acaso está bem representada aqui neste tema, não teria qualquer problema em apoiar uma filha minha a ser jovem agricultora, claro que não. Bem, não, mas eu acho que esta é a pergunta que qualquer jovem agricultor ou que pretende instalar-se deve fazer a si próprio, ou seja, eu tenho ou não efetivamente condições e aferir da área disponível, do território, de um conjunto de estudos que podem ser supérfluos, mas depois têm de ser mais intensos para perceber em que contexto é que se pode instalar, portanto... Certo, Firmino, mas isso é comum, quer seja uma jovem agricultora ou um jovem agricultor, ou seja, aí a questão do género não tem qualquer questão, não é? Pronto. Aqui a questão é se nós estamos a criar verdadeiramente, nós como sociedade, nós, inclusivamente setor agrícola, a necessária visibilidade e as oportunidades para estas jovens agricultoras. Eu penso que a questão está muito aí. Tem havido um trabalho muito intenso na capacitação das mulheres nesta área, ou seja, se pensarmos há 25 anos,
as mulheres não estavam tão representadas em cursos de agronomia ou em cursos de gestão, e isso hoje em dia é uma realidade, e portanto tem-se trabalhado muito nesta questão da capacitação, que é de facto um vetor importante nesta questão. Quanto às questões da sensibilização, das partilhas de boas práticas, da consciencialização do papel importante da mulher no setor, eu acho que isso é tudo muito importante, mas acho que não chega a falarmos sobre o assunto. Ou seja, é preciso fazer muito mais. Claro. E aí podemos entrar aqui por várias coisas que têm que ser feitas e têm que ser ditas, e eu aprecio muito todo o trabalho que é feito sobre o papel da mulher, e falamos muito e temos comunicações e temos seminários e temos workshops sobre o papel da mulher, mas verdadeiramente o que é preciso é valorizá-la e criar oportunidades para que mais mulheres agricultoras possam estar na agricultura, porque na verdade quando nós olhamos para os recentes censos, que foram de 2019, nós vemos que as mulheres representam apenas 33%, têm essa representatividade nas explorações agrícolas, mas fomos para um patamar um pouco superior. Se formos falar em dirigentes de sociedades agrícolas, as mulheres têm apenas uma representatividade de 15%. Ou seja, as mulheres estão muito capacitadas, as mulheres gostam da agricultura, têm sensibilidade para o tema, porque é que elas não estão mais na agricultura? Acho que é preciso fazer esta questão, refletir sobre ela e perceber as verdadeiras razões porque elas não estão. E não tem só a ver com o facto de encontrarem projetos interessantes ou não, porque isso é comum às mulheres e aos homens agricultores, tem muito a ver com um papel que ainda está muito incutido na sociedade, de que a agricultura ainda é uma atividade muito masculina. As mulheres têm feito um trabalho incrível nesse sentido nos últimos anos, têm estado a ocupar lugares de decisão na gestão das empresas agrícolas, têm estado a ser elas próprias empreendedoras nesta área, mas não chega. É preciso fazer muito mais e dar-lhes muito mais visibilidade e representatividade. Deixe-me só dar-lhe uma frase. As mulheres são absolutamente fundamentais nesta atividade, como em todas as outras, concorda? Claro que sim. Claro que sim. Aquilo que estava a dizer. Até porque nós estamos neste momento a viver uma fase da vida da agricultura que tem muito a ver com mudança e com adaptação e com sustentabilidade. E as mulheres, na verdade, estão muito mais sensibilizadas para estas questões, porque são, pela sua própria personalidade, muito mais viradas para investimentos de longo prazo. Portanto, nós sabemos disso, da sua biologia, das questões sociais, das questões culturais. As mulheres veem muito mais investimentos a longo prazo e, portanto, faz-lhe muito mais sentido investimentos em sustentabilidade. E, portanto, quando nós olhamos para esta nova lógica da agricultura, as mulheres encaixam que nem uma luva naquilo que nós queremos que seja a agricultura do futuro, não é? E elas também gostam de tecnologia, como os rapazes, não é? Portanto, ou como os homens. Portanto, acho que não é por aí. Como eu digo, elas estão capacitadas, elas estão motivadas, elas têm a vocação neste momento e a formação para a prática agrícola. Agora é preciso nós refletirmos porque é que elas não estão mais. Porque repare, Firmino, isto é uma coisa muito óbvia quando nós olhamos, nós que trabalhamos e que falamos com agricultores todos os dias numa exploração agrícola, e nós sabemos que a agricultura é um setor tradicional e conservador pela sua gênese, isso não tem nada de mal, porque é também um setor super inovador e muito virado para a inovação, mas quando nós olhamos para uma exploração agrícola, se um agricultor tiver um filho rapaz e os outros filhos forem raparigas, o filho rapaz naturalmente vai assumir a gestão da exploração agrícola. A rapariga vai ser carinhosamente encostada a um trabalho burocrático, a um cargo de marketing, a um cargo eventualmente da gestão das finanças, da parte mais financeira, se ela gostar de números, etc. Mas naturalmente o agricultor vai tentar trabalhar que a sucessão da sua exploração agrícola, a gestão da sua exploração agrícola seja entregue ao seu filho rapaz. Portanto, vai encontrar algumas exceções, não é? Que confirmam a regra, mas isto é o que acontece em 99% das explorações agrícolas. Quando não há rapazes, as raparigas assumem, não é? Ou entregam a gestão e bem. A verdade é que, como eu disse, elas estão capacitadas, têm vocação e têm tanta capacidade como os homens para agarrar a gestão. Se calhar até em algumas áreas terão mais sensibilidade até para fazer uma gestão, como eu digo, mais para a sustentabilidade, uma gestão mais moderna. Tradicionalmente não é isso que se quer. Quer-se que os homens agarrem as explorações agrícolas e, portanto, há um trabalho a fazer muito grande, também cultural e sociologicamente, nós sabemos que isto é verdade desse ponto de vista. Mas também, Firmino, deixe-me dizer-lhe uma coisa, e para as mulheres que nos ouvem, eu acho que isto é importante. Acho que é preciso fazer uma reflexão também sobre a autolimitação que as mulheres muitas vezes se impõem a si.
Ou seja, nós vemos muitas vezes que as mulheres, quando estamos a falar em cargos de liderança, quer seja na gestão das empresas agrícolas ou industriais, quer seja das suas próprias explorações agrícolas familiares, elas muitas vezes autolimitam-se e não aceitam alguns cargos de gestão quando a oportunidade aparece, porque acreditam que têm papéis mais importantes a fazer noutros domínios da sua vida, como, por exemplo, o domínio familiar. E as mulheres são muito empurradas muitas vezes para outros domínios da sua vida e tendem a fugir um pouco destes cargos de liderança para poderem assumir outros papéis. E aqui acho que é preciso fazer um trabalho enorme de consciencialização das mulheres, que é possível conciliar estes dois domínios da nossa vida, mas que isso significa também trabalhar muito socialmente o papel do homem na corresponsabilização familiar. Portanto, o trabalho está muito encostado ainda, nós sabemos que as mulheres trabalham mais horas do que os homens, porque depois das suas horas laborais têm horas de trabalho familiar e doméstico que os homens não têm, portanto elas são muito mais subcarregadas, nós sabemos disso. Estive a consultar recentemente um estudo da Universidade do Porto, referente precisamente ao setor agrícola, que diz que em média as mulheres trabalham mais 3 horas diariamente, as mulheres agricultoras, do que os homens, por dia, à conta deste trabalho extra familiar e doméstico que elas acarretam para além das suas atividades agrícolas ou de gestão agrícola. Portanto, é preciso ter isso em consideração. Acho que é preciso que as mulheres também façam esta reflexão de pensar que são capazes de assumir estes papéis, estes vários papéis na sua vida, que é preciso, obviamente, ter uma retaguarda também para poder assumir alguns cargos de liderança, mas que isso é possível, corresponsabilizando quem está connosco e o nosso... É difícil interromper a doutora Isabel Martins. Pois, já estou aqui bem avançada, não é? Já em velocidade cruzeiro da coisa. Mas, doutora, deixe-me só fazer aqui uma interrupção interessante e dizer-lhe uma coisa. E nós concordamos com aquilo que está a dizer e a evolução tem sido essa, é preciso fazer ainda mais esforço, é preciso ainda as organizações. Só que nós às vezes quando dizemos jovens agricultores estão lá incluídos as mulheres e os homens, só que geralmente quando parece que são só os homens. Quando dizemos os agricultores de Portugal, as agricultoras também estão lá. Bom, para sermos corretos, então dizemos os agricultores e as agricultoras. Não temos aqui um problema do léxico, do português ou de qualquer coisa, mas temos de resolver isto, porque hoje não há nenhum dirigente que fale só nos agricultores homens, não sei quantos. Embora, por vezes, ainda há, por exemplo, no mundo associativo, organizações destas em que é raro aparecer nos órgãos sociais. Isso também me preocupa muito sinceramente, porque agricultoras e de jovens agricultoras e de jovens empresárias neste setor. Deixa-me dizer-lhe uma coisa que tocou aí num ponto importante. Tocou aí num ponto muito importante, que tem a ver, de facto, com esta representatividade e esta visibilidade das mulheres nas organizações. E isso é um ponto importantíssimo. Firmino, eu estive a fazer aqui um pequeno exercício para perceber isso. Porquê? Porque quando nós pensamos em visibilidade das mulheres agricultoras, estamos a pensar em quem aparece nos meios de comunicação social a falar de agricultura, não é? E quem aparece são os representantes das organizações de produtores, não é? Das associações, das confederações, das federações, etc. Então eu fui fazer aqui um pequeno exercício. Então vou começar aqui pela JAP, está bem, Firmino? Agora só para começar bem. Então eu vejo aqui... Eu vejo aqui que existem 13 cargos na direção da AJAP, entre a Presidência, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, e nós temos 2 mulheres nestes órgãos sociais. Mas também, se eu olhar aqui para a Confagri... O outro vai ver pior. Para a Confagri, que tem 21 pessoas nos seus órgãos sociais e tem 0 mulheres representadas. Se olharmos para a CAP, que tem aqui várias coisas, mesa da Assembleia Geral, direção, e são muitos mais, são 35, se não me falharam as contas, pessoas nos órgãos sociais, nós temos 3 mulheres representadas. A maior porcentagem é da AJAP, está a ver? A maior porcentagem, creio que é da CNA, que tem uma lista de órgãos sociais muito longa, são 54, mas onde encontramos 11 mulheres, portanto isto deve dar mais ou menos uns 20% de representatividade, que me parece que é a organização que ainda tem aqui mais mulheres. Ou seja, nas próprias organizações, associações que representam os agricultores, não há mulheres representadas. Porquê é que isto acontece? Porque elas não querem, porque não se propõem, porque não são convidadas. Acho que é uma reflexão interessante a fazer também. Porque quando nós, comunicação social, vamos à procura de agricultores de referência para falar sobre os diversos temas, de alguém que fale sobre a política agrícola e tudo mais, nós socorremos, obviamente, os representantes dos agricultores, que são as organizações. Se não há lá mulheres, como é que lhes damos visibilidade se elas não estão representadas? Já levei nas orelhas quanto a esse aspecto? Não. Isto como vê, não é uma questão da AJAP, isto é uma questão geral. Claro que sim, mas encaixa perfeitamente a nota que nos diz respeito e prometo que, pelo menos por indicações que eu dei, que eu já não tenho voto na matéria,
mas que possa apelar a que haja uma maior... Olha, mas é curioso, temos uma senhora à frente dos destinos do Ministério da Agricultura. É verdade. Eu queria fazer-lhe uma pergunta, que só responde se quiser. Qual é o balanço que faz do seu trabalho ao longo deste tempo que está a presidir ao Ministério? Bem, aqui a questão não é se temos uma mulher ou um homem à frente do Ministério da Agricultura. Aqui a questão é se temos uma pessoa competente ou não à frente do Ministério da Agricultura. E é só isso que nós temos que avaliar. Aqui não há questões de género. Nós já tivemos outra mulher à frente dos destinos do Ministério da Agricultura, noutros tempos, com estratégias diferentes, posicionamentos diferentes e, sobretudo, deixe-me lá focar isto aqui mais para o meu lado da comunicação, visibilidades diferentes. E olha, acontecia que era uma pessoa, mãe de uma família numerosa, e que aconteceu estar grávida durante a sua legislatura. E que todos os dias era questionada como é que ela conseguia conciliar o facto de ser Ministra da Agricultura com o facto de ser mãe, de estar grávida e de ter 3 crianças em casa. E ela dizia sempre a mesma coisa, mas se eu fosse um homem, alguém perguntava isto? Alguém pergunta a um ministro, seja de que pasta for, como é que ele consegue conciliar a sua vida familiar com a sua vida política e com o seu trabalho? Ninguém pergunta, mas perguntam às mulheres, percebe? Isto é constante e nós vemos isto noutros cargos políticos, noutros horizontes e noutras geografias que não são em Portugal. E, portanto, para não fugir à sua pergunta, eu dir-lhe-ei que sou jornalista, tenho que ser uma pessoa mais isenta possível, dou a minha opinião em sede de editorial e, se calhar, despindo aqui a minha capa de jornalista, digo-lhe que não, acho que ninguém acredita que estejamos a ter uma legislatura fantástica para os agricultores não se revêem nesta política agrícola que está a ser seguida. Mais uma vez lhe digo, não tem a ver com o género, não tem a ver com o facto de sermos uma ministra ou ter um ministro, tem a ver com as políticas que são seguidas, com as sensibilidades que são seguidas, com a capacidade que se tem de ouvir os agricultores, com a capacidade que se tem de entender o setor e aquilo que ele vale, de o valorizar e de puxar por ele. E o que eu acredito neste momento é que não há ninguém na cúpula do Ministério que esteja a puxar pela agricultura, pelo setor e pelo brio dos agricultores. Não há, isso não está a acontecer. Claro, só uma pergunta provocadora. Será na cúpula do Ministério ou o problema será na cúpula do Governo? Sabe, eu não acredito muito nisso, porque nós já tivemos outros governos que os primeiros-ministros não eram propriamente pessoas muito interessadas na agricultura, até bastante aliadas, mas a agricultura conseguiu se impor e conseguiu ter poder. Portanto, isto tem muito a ver também com a forma como se trabalha, e nós temos estado a assistir a um Ministério da Agricultura que se tem vindo a desmembrar, não é? Tem estado a perder poderes, tem estado a perder competências, muitas vezes até já falamos que provavelmente ele até poderá desaparecer, para dar origem a uma Secretaria de Estado se calhar mais forte. Nós vestimos o fato que nos colocarem, portanto, eu acho que quem faz o organigrama do Governo e dos diferentes ministérios não é propriamente a Ministra, ou o Ministro da Agricultura ou de outra área qualquer. Portanto, quem levou aquilo desenhado sem as florestas, quem levou aquilo desenhado com as florestas a passar para o ambiente, com a DGAV a passar a sair também, quem reduziu, não sei se seria... Ouça, o que eu quero dizer com isto é que, mesmo na hierarquia do Governo, digamos assim, a agricultura aparece em último lugar. Certo, ou seja, não lhe estamos a dar importância. Ou seja, que importância é que o Governo está a dar ao setor? Para mim, com toda a sinceridade, parece-me que é muito pouca, não é? Sim, é um problema global, mas em outras alturas nós soubemos que houve um setor que se pôs em bicos de pés, usando esta expressão popular, e que foi reivindicar poder. Ou seja, foi dizer, nós precisamos desenvolver a economia, precisamos do agronegócio e precisamos de dinheiro para a agricultura. E o setor apareceu fortificado e o Ministério apareceu com força, não é? E isto não tem a ver sequer com partidos. Isto tem a ver com pessoas, com pessoas e com aquilo que elas querem fazer dos seus setores. E, portanto, quando nós queremos o poder, nós reivindicamos-lo, não é? Isso. E neste momento isso não está a acontecer. Não, até porque há uma clara, não há uma identificação entre este Ministério da Agricultura, cúpula naturalmente, estou a falar esta ministra, se queremos ser muito claros, e os agricultores. Não há nenhuma fação de agricultores nacionais que esteja identificado com esta política ministerial neste momento. E eu acho que isso é muito perentório. Mas não é para isso que estamos aqui a discutir, estamos a discutir as mulheres, não é? As mulheres agricultoras.
Mas já falamos muito de mulheres. Eu queria ouvir... Não, mas a discussão é toda sobre mulheres, não é sobre homens. É sobre a valorização e as oportunidades para as mulheres. É para isso que aqui estamos hoje a conversar. Deixa-me só perguntar-lhe outra coisa. Há pouco tempo um dirigente disse aí numa entrevista o seguinte: a agricultura é muito mais do que produzir alimentos. Concorda? Concordo em absoluto. Sendo essa a sua vocação e a sua missão principal, a agricultura é muito mais. A agricultura é território, a agricultura é a valorização da terra, a agricultura, no fundo, é a nossa história, não é? Todos nós temos uma história que vem da terra, foi daí que tudo começa como país, como sociedade. E, portanto, ela produz histórias, ela produz sonhos, ela produz prazer, porque os alimentos proporcionam isso, mas proporcionam atividades lúdicas que não existiriam. Nós temos, como sabe, aquela campanha do Agricultar com Orgulho, onde vamos lançando assim algumas frases e dizemos que sem agricultores não havia passeios no campo, não é? E sem os agricultores não havia piqueniques, nem fim de tarde com os amigos a beber copos. Portanto, porquê? Porque nós precisamos do vinho, a cerveja, tudo isso provém de produtos agrícolas, não é? Que nós temos que cultivar e semear, e não havia churrascos ao fim de semana, portanto, e as pessoas não pensam de facto na importância que têm os agricultores na sua vida, muito para além da alimentação, mas também dos momentos de prazer também que nós temos na nossa vida e que são muito motivados por o facto de termos um território que só está lá porque existe agricultura, não tínhamos dúvidas disso, porque existem atividades de agrícolas que proporcionam a manutenção desta paisagem, deste território. E, portanto, sim, concordo em absoluto com isso. E tenho muita pena que tenhamos uma sociedade cada vez mais desligada dos agricultores, que não entenda o que são os agricultores, que esteja virada de costas para os agricultores, que estejamos a passar por esta fase em que eles são quase tratados como os malandros, e que não tenhamos ninguém para os defender. E que não haja ninguém a dar a voz por eles de uma forma firme, de uma forma assertiva, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista da sociedade, para defender um setor que é um setor crucial, importantíssimo, sem qual nenhum de nós viveria, como é lógico, mas que está neste momento um bocadinho abandonado, se quisermos dizer, um bocadinho à sua sorte. Em 2/3 do nosso território vivem apenas 20% da nossa população. Em menos de 1/3 do território vive mais de 80% da nossa população. Sim. Que tendência é que isto vai ter no futuro? Qual é a sua previsão? Ou seja, e tem a ver com a pergunta anterior, a agricultura é muito mais do que produzir alimentos, e depois há um flagelo que para mim me assusta muito e preocupa muito, acho que deve preocupar todos os portugueses, que são os incêndios florestais, que são uma das consequências das alterações climatéricas. E nós assistimos a algumas propostas de lei que até afastam as pessoas dessas zonas florestais para as pessoas não sofrerem com isso eventualmente, que até impedem algumas construções para elas não serem mais facilmente atingidas. Ou seja, é empurrar as pessoas lá, é retirar-lhe alguma da sua atividade que ainda estão a pensar fazer. É por aí o caminho, ou fazer exatamente o contrário? O que é que devemos fazer para que um território tão pequeno como o nosso, que do litoral ao interior, como se costuma dizer, é uma distância tão curta, tenhamos esta distinção tão grande e que eu acho que deve preocupar cada um de nós, mas às vezes parece-me que preocupa muito pouco quem toma decisões, mas não sei, gostava de ouvir a sua opinião em relação a isto. Eu não sei, não tenho aqui uma bola de cristal o que é que poderá acontecer no futuro, mas o que eu vejo com algum agrado são algumas pequenas movimentações que nos levam a perceber que quando há uma estratégia e uma política de valorização do território, as coisas começam a acontecer. Termino, veja, por exemplo, o que está a acontecer naquela zona da Beira Interior, do Fundão e tudo isso. A partir do momento em que houve uma decisão política de atrair gente para lá, de levar empresas, de levar gente para aquele território, começou a acontecer muita coisa ali à volta, até a nível agrícola, que fomos a começar a pensar em aproveitar regadios que já existiam há imensos anos, mas que ninguém utilizava, não estava a passar lá nada, e agora de repente temos investimentos agrícolas, até de agricultura muito moderna e muito capacitada, e de novas culturas que se estão a instalar, e estamos a ver jovens
a instalarem-se empresas, a instalarem-se nestas zonas, que eram zonas onde as pessoas iam de inverno para ver a neve, não é? E de repente há uma outra valorização do território porque há uma estratégia de valorização do território. E enquanto isso não acontecer, as pessoas não vão. Como é óbvio, as pessoas querem oportunidades, boas oportunidades para a sua vida. Portanto, não querem ir para um território onde demora muito tempo a chegar, onde não têm acessibilidades boas, onde não têm cuidados médicos, onde não têm empregos bem remunerados e onde não têm qualidade de vida. Ninguém quer isso. As pessoas querem vir para a cidade, acham elas que têm qualidade de vida, não é? É uma coisa muito relativa, mas pelo menos têm oportunidades, não é? Têm oportunidades e têm comodidades que o interior de facto não oferecia, mas que eu acho que tem todas as condições para oferecer. E por isso acho que é só pôr as fichas no sítio certo. Porque se houver realmente vontade de levar mais gente para o interior, eu acho que estamos naquela fase, depois de uma pandemia e de tudo isto que fez com que as pessoas refletissem mais sobre a necessidade de também poderem estar noutro espaço e vejamos a quantidade de pessoas que neste momento já consegue fazer a sua vida quase em teletrabalho e tudo isso, e que é uma oportunidade única para poder fixar pessoas no interior e para poder estimular atividades no interior, mas é preciso, como eu digo, querer fazer. E eu acho que, às vezes, quando vou passando por algumas vilas e cidades do interior e vejo os investimentos que são lá feitos em coisas que é só para ter obra feita e que depois, na verdade, com menos dinheiro do que isso, podiam-se fazer outras estratégias e outros investimentos que atraíssem verdadeiramente as pessoas para estas regiões, e isso entristece-me, porque eu acho que temos muito pouca ousadia e muito pouca ambição na estratégia de atração das pessoas para o território e de valorização do território. Acho que aí há um livro branco para escrever sobre isso e de coisas para fazer, e que não é feito porque, muito sinceramente, os votos estão nas cidades neste momento, não é? E, portanto, não é, claro, não é preciso. É uma pena, Isabel, com toda a sinceridade, e acho que estamos a perder tempo e as pessoas que estão nesses territórios estão a envelhecer e os mais novos abandonam, as escolas fecham e assistimos a este cenário que é mais ou menos triste para um país com estas dimensões. É evidente que não há coragem nem a capacidade de pegar nos bons exemplos do Fundão e daquela autarca e das empresas que se foram fixando e de outras que foram mexendo e inovando e criando dinâmicas, e também não há aquela vontade de dizer assim, um casal de jovens agricultores, porventura os dois não têm condições para ser jovens agricultores, mas se um for, o outro podia ter a possibilidade de se candidatar, de fazer um projeto numa atividade mais ou menos complementar, mais ou menos distanciada ou não da atividade do marido, mas que podiam ter condições para se fixar os dois, para se sentirem felizes, para criarem os seus filhos e para usufruírem quando quisessem depois da cidadania ou da civilização urbana, digamos assim, quando entendessem. Portanto, e acho que a qualidade desse casal de vida seria muito melhor. Mas isso são reflexões minhas que não sei se partilha delas. Eu não sei a Regi, desculpa lá falar, Bruno, desta forma, quanto tempo é que ainda temos para administrar aqui a nossa conversa, mas era isso que eu queria ouvir só. Ela está tão interessante que, por mim, ficaríamos até a hora de jantar, pelo menos. Mas eu penso que mais uns, eu diria mais uns 10 minutinhos, para a gente depois também ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Claro, esta reflexão que acabei de dizer, Isabel, com toda a sinceridade, é uma das preocupações que a JAP tem tido. Nós somos muito mais do que jovens agricultores, fomos durante a nossa história muito ligados ao território, como disse, e as referências que fez em relação a ele, e agora recentemente o governo lançou em janeiro de 2019 a figura do jovem empresário rural, mas depois surge o Ministério da Coesão, não sei onde é que anda, e fazia todo o sentido associado à economia e à agricultura, e as coisas também não estão a acontecer. Era esta junção de esforços, por um lado a agricultura ocupar o seu papel crucial e fundamental, e por outro lado estas outras áreas da economia a preocuparem-se com esta não interioridade, mas com esta ruralidade e com estes nossos territórios, porque se fôssemos a falar, a interioridade, Madrid está no interior de Espanha e é a capital. Portanto, o que eu quero deixar como reflexão sua é sobre isto, ou seja, não acha que temos de ir fazendo sempre algum trabalho, alguma pressão, porque nós temos ótimas regiões agrícolas em Portugal,
temos falta de uma estratégia de regadio muito mais ambiciosa do que aquela que temos. Hoje não se faz agricultura sem água, à medida que isto vai avançando, e temos várias possibilidades. Acho que eu sou defensor de mais 4 ou 5 alquevas no país, alqueva, faço a expressão, para abastecer as barragens que existem. Sou favorável que haja transvases, se for o caso dos rios, sem problema rigorosamente nenhum, porque nós, ao criar este novo ambiente, não é um novo ambiente, era um ambiente de há 20 ou 30 anos atrás, com mais umidade, com mais água nos solos, e nós hoje não temos isso. Nós hoje, hoje mesmo, o presidente da Associação dos Agricultores do Baixo Alentejo, coincidentemente eu apresentei Agro, estava a dizer que no sequeiro, o ano passado não houve azeitona, este ano prevê-se não há azeitona, pastagem não há, as forragens que semearam não vão ser colhidas seguramente, porque elas estão baixíssimas e estão a secar, ou seja, o sequeiro vai ser um problema e não se resolve isto com criar novas genéticas muito mais adaptadas. Sim, é possível fazer alguma coisa com isso, só que eu acho que nós temos de pugnar junto à União Europeia para que seja possível, nestas geografias mais a sul da Europa, que se faça muito mais por estes planos de regadio, porque senão é uma perda total da área para se fazer agricultura. E se olharmos para a vizinha Espanha, está praticamente pior do que nós em relação a estas matérias. Portanto, a situação é muito grave e eu acho que não se está a olhar com a devida profundidade para este tema. Portanto, eu calo-me, senão... Pronto, eu já percebi que o Firmino tinha aqui umas mensagens para passar, que importantes, que fazem todo o sentido, como é lógico. Estou completamente de acordo consigo na questão do regadio, para mim é uma questão crucial, absolutamente decisiva, e não consigo entender como é que ainda num país como o nosso faça tudo aquilo que nós prevemos relativamente às alterações climáticas e ainda há quem não defenda armazenamento de água ou investimentos em armazenamento de água. Quer dizer, isto é uma coisa que não tem sentido nenhum, não tem cabimento nenhum. Portanto, as pessoas preferirem ver um rio morto do que trabalhar num projeto como, por exemplo, o projeto Tejo. Estou-me agora a lembrar, não é? Porque o Fernando estava a falar dos transvases e tudo isso, e que prevê tudo isso, e até com investimentos muito faseados e muito controlados, mas as pessoas preferem não mexer e deixar ao natural, que é um ao natural que vai fazer com que o nosso ecossistema morra, porque ele já está morto em algumas áreas, como é o caso do Rio Tejo, para não o transformar. Portanto, e isto de facto é ser muito velhinho do Restelo, e não consigo entender. O regadio é uma questão crítica e essencial. E era preciso que houvesse muito mais desenvolvimento para podermos estar com muito mais confiança nas nossas opções de investimento. Claramente que ter um regadio assegurado e disponibilidade de água de investimento é algo que faz qualquer jovem agricultora poder dar aqui um primeiro passo para instalar o seu projeto. Portanto, a disponibilidade de água é importantíssima. Não há muitas culturas que possamos fazer sem regadio, nem que seja um regadio assistido, um regadio mínimo, pelo menos culturas competitivas no mercado, que é disso que estamos a falar. Portanto, queremos projetos com rentabilidade, não queremos projetos fantoches, não é? Só para dizer que estamos e que vamos concorrer a um projeto. Portanto, queremos de facto explorações agrícolas dinâmicas, que estejam no mercado com competitividade, que possam aportar valor, que possam criar valor e criar qualidade de vida para os jovens agricultores, sejam eles jovens ou não, para os agricultores em geral. E estas questões são de facto importantíssimas. E muitas vezes pode ser isso que afasta também os jovens da agricultura, ao não sentirem esta segurança de que têm as variáveis todas. Os jovens hoje são bastante mais informados, não é? Estudam bem os dossiês antes de se lançarem numa aventura do investimento, não é? E, portanto, quando estas variáveis não estão todas asseguradas, com todos os problemas que nós sabemos que existem, de acesso à terra, de financiamento, tudo isso, depois torna mais difícil a entrada na atividade, não é? E se quiser puxar outra vez aqui a brasa à minha sardinha e aqui ao nosso tema das mulheres, eu acho que para as mulheres isto ainda é mais determinante, não é? Porque elas têm este sentido mais gregário, gostam se calhar de pisar em terreno mais seguro, têm esta visão a longo prazo, como eu disse, de entenderem os investimentos mais
a longo prazo, voltando a repetir-me, mas que isso faz com que elas pensem muito mais em sustentabilidade. Os homens, se calhar, veem um bocadinho no Excel o lucro mais imediato, não é? E quando estas variáveis que dão segurança e que minimizam o risco não estão asseguradas, é muito mais difícil a uma mulher, sem dúvida, poder tomar a decisão de arriscar ser jovem agricultora. Isso aí parece-me que estamos perfeitamente de acordo, Firmino. É um facto. Eu dou-lhe um exemplo, não vale a pena dizer nomes, de uma jovem agricultora no Mente do Ariminho, na Bacia Leiteira, uma exploração leiteira com 80 animais. Aqui há uns anos atrás, o preço do leite agora subiu, mas nunca sobe o necessário em função do aumento dos custos de produção. As rações é um facto, e palhas, etc., porque eles não fazem palha, têm de comprá-la, fazem a silagem do milho e da erva, como eles dizem. Mas, de qualquer maneira, essa jovem, em função dos preços a que assistia, resolveu arriscar, e ela própria faz uma queijaria na sua exploração, uma marca de queijo, e está aí lançada no mercado difícil. É um mercado muito standard, de preços muito fixos, com margens muito baixas, como sabe, mas é um exemplo de resiliência. Uma jovem agricultora, eu conheço a exploração, já estive algumas vezes. Portanto, eu acho que é preciso efetivamente acreditar, mas não podemos, com tantas incertezas, como disse bem, e as mulheres têm essa maior sensibilidade, não podemos partir para uma aventura sem termos mais, e falou nisso, a questão do regadio hoje é fundamental, a questão de emparcelamento já quase não se fala, mas não sei porque é que se deixou de falar, a questão da proximidade, a questão da eletrificação nas explorações, portanto, da eletricidade verde. Agora, para se conseguir alguma coisa no tempo de Covid foi complicado. A questão agora dos painéis fotovoltaicos, como não se resolve também só com micro concursos, aberturas de concursos para... Bom, o que eu acho é o seguinte, mesmo havendo, quando há uma abertura de concursos para jovens agricultores no país, apesar de algum drama que existe, e é verdade, as candidaturas são sempre 2 a 3 vezes superiores ao montante colocado à disposição. Ou seja, mesmo assim, nós ainda somos arrojados, o país, os jovens, sejam eles homens ou mulheres, ainda são arrojados a fazer os seus investimentos com VGOs acima de 13 ou 14, sabendo nós que só são aprovados os 17, 18 ou 19. Ou seja, eu acho que ainda há mais vontade do que aquilo que colocamos à disposição. E a União Europeia faz um esforço, nós depois nem sempre fazemos o mesmo esforço à escala nacional, que é preciso introduzir algum montante. Portanto, há aqui um conjunto de incertezas que não se traduz em segurança nenhuma para quem investe. É por isso que temos uma baixa taxa, um percentual ainda baixo, não chegamos a 4%, a média europeia são 10% de jovens no contexto dos agricultores. Isto aplica-se aos jovens, homens ou mulheres, e aplica-se às mulheres e homens também que estão no setor, ou seja, nestes territórios, com estas dificuldades, este rejuvenescimento, quer nas agriculturas mais competitivas, quer nas outras, é sempre difícil devido, na minha maneira de ver, na minha perspectiva, a todos estes entraves. E são entraves, esta atividade é uma atividade muito complexa, depende de muitos fatores, mesmo muitos fatores, e então este que nos acontece, destas alterações climatéricas, com estas nuances todas. Nós estamos em abril, março, abril, não choveu quase nada, terrível, e até tivemos um inverno razoável, no início de inverno, e o inverno foi razoável em termos de chuva. O Alqueva encheu as maiores barragens, mas no Algarve pouco choveu. As barragens no Algarve, mesmo em pleno inverno, estavam praticamente vazias, ou uma boa parte delas. Portanto, quer dizer que é preocupante, e é mais preocupante ainda o governo no seu todo, na minha maneira de ver, não olhar para este setor e para o seu rejuvenescimento e para a sua complementaridade no território como devia olhar. E eu termino, não tenho mais questão nenhuma. Firmino, então faça os comentários que entender. Só fazer aqui uns comentários finais. Está bem? Está bem, com o pé no Deixo um apelo às mulheres da agricultura, quer sejam jovens ou menos jovens. É o apelo final que lhe peço.
Certo, olha, eu vou começar por deixar aqui acho que elencou aqui uma série de dificuldades que são muito específicas da agricultura, mas que existem também noutros setores, não é só a agricultura que tem dificuldades e entraves e entropias e desafios, portanto todos são desafiantes, mas deixar aqui uma nota também de otimismo, que nós temos ótimos exemplos de mulheres agricultoras, de mulheres empreendedoras, de gestoras agrícolas, que nos fazem acreditar que pode haver, de facto, aqui um trabalho ainda mais robustecido para o futuro e quero acreditar que vamos ter aqui um setor agrícola mais rejuvenescido, mas, sobretudo, com mais mulheres. Mas também quero apelar aqui, deixando aqui estas notas finais, para que todos nós possamos fazer esta reflexão de que é preciso criar oportunidades para elas e dar-lhes visibilidade, e isso é uma reflexão que nós temos que fazer a todos os níveis, começando nas explorações agrícolas, onde, como eu comecei por dizer, por questões sociais, familiares, de conservadorismo, são sempre os rapazes a assumir os cargos de gestão nas explorações agrícolas. Dentro das empresas temos que criar mais oportunidades para as mulheres assumirem. Elas são tão ou mais capacitadas do que os homens. Neste momento têm toda a formação que é necessária para poderem assumir e podem fazê-lo com muita competência, e há enormes exemplos disso. E um último apelo, de facto, às organizações de produtores, porque a visibilidade tem muito a ver com isto. Portanto, nós precisamos de mais mulheres na cúpula das organizações de produtores para que possam ter mais visibilidade e podermos chegar aqui, de facto, à desejada igualdade e paridade. E só assim, com este desenvolvimento, é que nós vamos conseguir resolver o problema dos salários desiguais, das oportunidades desiguais. Portanto, tudo isto tem que ter um dinamismo e começar a mexer. Implica, de facto, também aqui uma mudança diferente no mindset da sociedade, mas é possível, Firmino, é possível. E começa sobretudo, e deixar aqui esta nota que eu acho que é importante, começa sobretudo pela consciencialização das mulheres de que são capazes, de que podem fazer, que podem assumir cargos de liderança, que podem ser grandes agricultoras. E nós temos exemplos desde a Dona Antónia Ferreira, do tempo da nossa Ferreirinha, não é? Que era uma grande senhora. Nós temos exemplos ancestrais de que as mulheres podem. Nós temos, em zonas de dificílima capacidade de organização como o Douro, nós temos CEOs de empresas, desde a Gênesis, a fazer um trabalho incrível. O setor da vinha e do vinho tem exemplos espetaculares de mulheres que estão a liderar e lideram muito bem, e são mães, são empresárias, andam pelo mundo inteiro e conseguem conciliar. Portanto, quero deixar aqui uma nota de muito otimismo, dizer às mulheres que há muito trabalho por fazer. Na área da agricultura há desafios incríveis, mas muito estimulantes, e é um setor apaixonante e, portanto, acho que precisamos todos de ter aqui uma nota final de otimismo e dizer que somos capazes, temos muito trabalho para fazer. Precisamos que os homens nos ajudem a criar estas oportunidades de valorização, não ficar só no papel e nas discussões teóricas, mas que efetivamente na prática se possa fazer alguma coisa para dar esta visibilidade e criar oportunidades para as mulheres. Não, e temos excelentes mulheres à frente de revistas muito importantes no setor que têm esta capacidade, como a doutora Isabel agora acabou de dizer. Não, e sabe que a maior parte do jornalismo agrícola é feminino. De uma forma arrojada, a criticar o papel de algumas mulheres e de homens também, portanto, dou-lhes parabéns. Gostei muito de falar consigo, espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Não sei se há alguma questão, mas agora passo ao Bruno. E obrigado, Isabel, foi um gosto. Foi um gosto para mim também, muito obrigada. Portanto, gostei. Bem, resta-me agradecer, queria só dar uma nota muito rápida, porque às vezes parece que os workshops são só um sítio de debate e depois nada acontece, mas o facto é que nós, nos últimos 4 workshops que tivemos, já tivemos algumas mulheres a contactarem-nos para que lhes possamos, diria, indicar ou informar como é que elas podem vir para o mundo rural de uma forma, diria, mais segura, tendo já alguma informação, ou seja, este próprio projeto começa a chegar, a mensagem começa a passar, o que para nós também é uma grande alegria, porque gostamos de ser consequentes e não gostamos só até porque a agricultura é prática, não é uma coisa filosófica, ou é como estar grávido, ou se está ou não está. Na agricultura também, ou se é agricultor ou não se é. E isto realmente tem tido um efeito bastante prático. Eu adorei este debate. Aqui a meio fiquei na dúvida quem é que era o convidado, porque realmente... Não há hipótese com o Firmino, que é sempre o pé no acelerador e pronto, não há nada a fazer.
Exatamente. Mas a doutora Isabel tocou aqui em pontos nos quais nós nos revemos muito na Inoterra, quando falava que a agricultura é território. E toda a descrição que fez à volta da agricultura foi apaixonante ouvi-la, porque realmente nós que vivemos numa zona como Tarouca, que é uma zona que não é uma zona muito rica do ponto de vista agrícola, as propriedades são pequenas, a principal fonte de receita aqui é a agricultura, habitualmente o sabogueiro e alguns vinhos brancos. E realmente ouvir esta descrição e sabendo que se ouvir a ministra há 6 meses atrás ou se ouvir a ministra há 1 ano atrás, não ouço nada deste amor, desta paixão à terra, acho que a doutora Isabel permita-me realmente que foi muito apaixonante ouvi-la e agradeço-lhe de coração, porque até nós às vezes, enquanto líderes, às vezes parece que precisamos de um refresh para saber que não andamos em contramaré e que estamos de facto, nós é que estamos a levar o que pensamos é certo e não nos deixarmos ir às vezes em tendências e modas que vão aparecendo, vindo de vários setores, sobretudo daqueles que não amam de facto de coração e de paixão a agricultura. Por isso, doutora Isabel, muito obrigado. É de coração que lhe endereço este obrigado. Engenheiro Firmino, a mesma coisa, é sempre um prazer estarmos aqui à conversa, porque eu também aprendo sempre, e é uma coisa que eu gosto sempre de aprender sobre a agricultura, e a todas as outras pessoas que aqui estiveram presentes e que ouviram esta conversa muito aberta, muito clara, muito transparente, muito amável. Acho que valeu mesmo a pena. Muito obrigado a todos. Dou então por encerrado esta nossa conversa e, mais uma vez, bem-aja a todos. Obrigado. Obrigada. Bem-aja. Obrigado, nós. Obrigada. Combinado.